Era um sábado à noite quando recebi a mensagem da Luísa dizendo que queria fazer um jantar especial na casa da nossa mãe. No começo, achei que era só mais um daqueles encontros de família em que todo mundo finge estar bem, mas por dentro carrega mágoas de anos. Mas ela deixou claro que seria diferente. "Quero te apresentar alguém", escreveu. A curiosidade ficou ali, cutucando. Mesmo assim, uma parte de mim já sabia que aquela noite tinha tudo para virar um campo minado emocional. Quando cheguei, a casa estava do jeito de sempre. Cheiro de alho fritando na cozinha, o barulho da televisão na sala e minha mãe correndo de um lado para o outro tentando agradar todo mundo. Luísa estava radiante, arrumada como se fosse para um casamento. E ao lado dela estava ele, o tal novo namorado. Henrique, alto, elegante, com um sorriso educado que deixava claro que ele estava tentando causar boa impressão. Quando me viu, estendeu a mão e disse: "Você deve ser a irmã dela." Eu confirmei com um aceno, meio tímida. A mesa estava cheia. Meu irmão Caio, minha cunhada Patrícia, minha tia Vera e até meu primo Rafael tinham vindo. Eu sentei no meu canto de sempre, perto da janela, onde conseguia respirar melhor. Sempre fui a mais quieta, a que fala pouco, a que ninguém pergunta muita coisa. E tudo bem, já tinha me acostumado, ou pelo menos achava que tinha. A noite começou leve, com conversas sobre trabalho, novelas, política e aquele jeito caótico de família que tenta parecer perfeita. Henrique parecia realmente interessado em conhecer cada pessoa. Fazia perguntas, sorria, observava os detalhes. Até que, em dado momento, ele virou o rosto para mim. Eu estava cortando o frango quando ouvi a voz dele. "E você? O que faz da vida?" A pergunta foi tão simples que, por um segundo, nem percebi que era para mim. Levantei os olhos e foi aí que aconteceu. Antes mesmo que eu abrisse a boca, a mesa inteira caiu na risada. Uma risada alta, instantânea, ridícula. Eu senti o rosto queimar, mas fiquei quieta. Minha mãe colocou a mão na boca tentando disfarçar. Luísa soltou uma risadinha debochada e Caio balançou a cabeça dizendo: "E, Henrique, essa aí é complicada." As mãos me tremiam de leve debaixo da mesa. Não pela pergunta, mas pelo jeito como todos se comportaram. Como se fosse óbvio que eu fosse motivo de chacota. Como se não houvesse nada em mim digno de respeito ou curiosidade. Henrique, claramente sem entender, deu um sorriso desconfortável. Ele olhou para mim e depois para eles, tentando decifrar a reação exagerada. Eu continuei quieta, encarando meu prato. Mas por dentro, uma parte de mim começou a ferver. Eu não era a piada deles. Não merecia ser tratada daquela forma. Mas naquela família, tudo que vinha de mim era motivo para alguém revirar os olhos. Henrique tentou aliviar a situação dizendo: "Não precisa responder se não quiser." A risada cessou, mas deixou um rastro de constrangimento no ar. O tipo de silêncio que aperta o peito. Luísa começou a trocar de assunto, claramente querendo evitar aprofundar aquilo. Mas Henrique insistiu. Ele virou-se novamente para mim, agora com um tom mais sério. "Eu realmente quero saber." Essa insistência fez toda a mesa congelar por alguns segundos. Era como se ninguém esperasse que ele desse importância ao que eu fazia. E isso, por si só, já deixava claro como eles me enxergavam. Respirei fundo. Meu coração estava acelerado. Eu sabia que, se respondesse, a noite mudaria de rumo. E, ao mesmo tempo, sentia que era a primeira vez em anos que alguém realmente queria me ouvir. Não como a filha problemática, a irmã estranha ou a sobrinha esquisita, mas como pessoa. Henrique esperava. Todos esperavam. Luísa olhava para mim com aquele sorriso irritante de superioridade, como se dissesse: "Fala, vai, para eu ver a bobagem que vem aí." E então eu ergui o rosto. Decidi que não iria abaixar a cabeça naquela noite e abri a boca para responder. Algo dentro de mim dizia que aquela frase, aquela resposta simples, seria a faísca que acenderia um incêndio na família. E eu estava completamente certa. Eu respirei fundo antes de responder. Senti o ar entrar pelos pulmões como se estivesse tomando coragem em pequenas doses. Todos na mesa me olhavam esperando a piada, esperando que eu gaguejasse, que me enrolasse, que confirmasse aquilo que sempre repetiam, que eu era a filha que não deu muito certo. Mas naquela noite, eu estava cansada demais para continuar aceitando esse papel. Então eu ergui o queixo e disse com a voz calma: "Eu sou restauradora de livros." O silêncio que se instalou foi quase inacreditável.
Parecia que alguém tinha apertado um botão de pausa na sala. Minha mãe deixou o garfo cair no prato. Luísa arregalou os olhos, como se eu tivesse falado algo impossível. Caio soltou um quê? Abafado. Henrique, ao contrário, abriu um sorriso genuíno, daqueles que iluminam o rosto. Sério? Que incrível! Eu senti o coração bater mais forte ao ouvir isso. Pela primeira vez, alguém da mesa parecia realmente interessado. Luísa, porém, foi a primeira a se recuperar. Ela soltou uma risadinha irritante e disse: Ah, Henrique, você não entendeu. Ela faz isso aí de vez em quando, sabe? Tipo, um hobby pago. A frase me atravessou como uma faca. Hobby pago? Eu repeti, olhando para ela. Luísa deu de ombros e continuou. Ué, ninguém vive disso. Ela fica remendando velharia de sebo. Minha mãe soltou um suspiro como quem concorda. Caio achou graça. Era como sempre. Qualquer conquista minha precisava ser diminuída para caber na narrativa deles. Henrique, no entanto, inclinou-se para a frente com curiosidade sincera. Mas você trabalha com isso mesmo? Tipo, recuperar livros antigos? Eu assenti. Sim, trabalho com arquivos históricos, coleções particulares, documentos antigos. É meu trabalho e me sustenta. A mesa inteira pareceu não saber o que fazer com aquela informação. Era como se minha existência tivesse mudado de formato diante deles. E isso incomodou, especialmente a Luísa. Ela cruzou os braços, encarando Henrique com expressão desconfortável. Amor, você não precisa romantizar, tá? Ela sempre foi assim, meio isolada, meio fora da realidade. A família já até acostumou. O veneno nas palavras dela era doce e educado, mas ainda assim era veneno. Eu senti minhas mãos começarem a tremer de novo. Henrique olhou para Luísa com um semblante sério, o que fez ela engolir seco. Algo no olhar dele dizia que ele não gostou do que ouviu. Luísa, ele disse calmamente, não tem nada de fora da realidade em trabalhar com patrimônio histórico. Foi a primeira vez naquela noite que vi alguém enfrentar minha irmã. Ela ficou vermelha, claramente desconfortável com o fato de Henrique não entrar no jogo dela. Minha mãe tentou aliviar a tensão dizendo: Ah, meu filho, você não conhece a nossa família? A gente brinca assim mesmo. Mas Henrique respondeu: Não parece brincadeira. A cena ficou ainda pior quando minha tia Vera decidiu dar a opinião que ninguém pediu. Eu sempre achei que você tinha talento, minha filha. Mas você se esconde muito. Falta, como posso dizer, ambição, coragem. Eu apertei os dentes. Era sempre assim. Sempre algo errado comigo. Nunca algo errado com o jeito como eles me tratavam. Henrique virou-se para mim novamente e perguntou: E você gosta do que faz? A pergunta simples me desmontou por dentro. Eu amo o que eu faço, respondi. É a única coisa que me faz sentir inteira. Foi aí que percebi que Henrique estava prestando atenção em cada palavra. Ele realmente queria conhecer quem eu era além da caricatura que minha família fazia. Mas antes que eu falasse mais, Caio riu alto e disse: Ela fala bonito assim, mas vive sozinha num quartinho entulhado de papel velho. O dia que arrumar um marido, melhora. Henrique fechou o semblante. Luísa olhou para ele, desconfortável, tentando prever sua reação. Eu senti o sangue ferver, não pelo comentário em si. Eu cresci ouvindo coisas piores, mas pelo peso acumulado de anos sendo tratada como o nada da família. Henrique então respirou e soltou. Sabe o que eu acho? Acho que vocês não conhecem de verdade a pessoa que está sentada aqui. A mesa inteira ficou em silêncio. E naquele instante, eu soube que algo muito maior que aquele jantar estava prestes a acontecer. A frase de Henrique ecoou pela sala como se tivesse quebrado uma parede invisível. Vocês não conhecem de verdade a pessoa que está sentada aqui. Minha mãe ajeitou o guardanapo com nervosismo. Luísa cruzou os braços com irritação evidente. E Caio revirou os olhos, como se aquilo tudo fosse exagero. Mas Henrique continuou olhando para mim, firme, como alguém que já tinha enxergado muito além da superfície. E pela primeira vez naquela noite, eu não desviei o olhar. Luísa tentou retomar o controle da conversa, típica dela. Amor, você está entendendo tudo errado. A gente está só brincando. Minha irmã é sensível demais. Leva tudo para o pessoal. Ela dizia isso com aquele tom doce, treinado, que sempre usou para me diminuir sem parecer cruel. Mas Henrique não parecia disposto a engolir nada. Ele a encarou de um jeito que nunca tinha visto alguém olhar para minha irmã. Se isso é brincadeira, Luísa, é uma brincadeira que machuca. A mesa ficou tensa. Minha mãe finalmente interveio, tentando sorrir, mas parecia mais assustada do que simpática.
Vamos mudar de assunto, né? Jantar é para unir a família. Mas Henrique parecia incapaz de deixar aquilo passar. Ele virou o corpo completamente para mim e disse: Você tem ideia de quantas pessoas dariam tudo para trabalhar com o que você trabalha? Eu senti meus olhos arderem, mas me forcei a manter a postura. Eu não queria chorar. Não na frente deles. Caio bufou, como quem não tolera que eu receba elogio. Ô Henrique, ela restaura livro velho, cara. Não é como se fosse salvar vidas. O desprezo dele era irritante, mas habitual. O problema é que, dessa vez, alguém se importou. Henrique olhou para Caio e respondeu de maneira firme. Patrimônio cultural salva histórias inteiras. Às vezes, salva memórias de famílias, de países. Você sabe o que isso significa? Caio ficou quieto. Não porque entendeu, mas porque não tinha resposta. Minha tia Vera soltou uma risadinha debochada e completou. Você está impressionado, Henrique. Daqui a pouco ela vira heroína. Eu senti a pontada de sempre. A falta de respeito disfarçada de tias sinceras. Henrique suspirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, ergueu o tom de voz. Por que vocês fazem isso? O silêncio foi imediato. Minha mãe arregalou os olhos. Luísa franziu a testa. Fazer o quê? Ela perguntou, se fazendo de desentendida. Diminuir ela o tempo inteiro. Henrique respondeu. Toda vez que ela abre a boca, alguém corta. Todos aqui sabem o que cada um faz da vida. Mas com ela vocês riem. Isso não é normal. Eu senti um calor subir pelo meu peito. Não de vergonha, mas de algo que eu quase nunca sentia. Defesa. Alguém, enfim, notava. Minha mãe tentou se justificar. Henrique, meu filho, você não entende a dinâmica da nossa família. Ele interrompeu. Entendo sim. Entendo que vocês escolheram um papel para ela e não deixam que ela seja nada além disso. E foi aí que a expressão de Luísa mudou. Era irritação misturada com medo. Como se Henrique estivesse chegando perto demais da verdade. Uma verdade que ela permitiu por anos. Talvez uma verdade que ela mesma alimentou com gosto. Ela apertou os lábios e disse: Você está exagerando. Henrique, porém, não recuou. Estou? É? Então por que ninguém aqui comemorou quando ela disse que trabalha com algo tão especial? Por que ninguém perguntou como é o trabalho dela? Por que riram antes mesmo dela responder? A pergunta atravessou a mesa como faca. Todos ficaram quietos, olhando para os pratos. Até a TV, lá da sala, parecia ter baixado o volume. Eu senti meu coração acelerar. Alguma coisa estava desmoronando, e outra estava nascendo no lugar. Luísa, incomodada, finalmente retrucou. Henrique, você não sabe o que realmente acontece nessa família. Ele virou o rosto lentamente para ela e disse. Então me explica, porque pelo que estou vendo, ela é tratada como se fosse o problema, mas a reação de vocês diz o contrário. A mesa inteira congelou. Minha garganta fechou. Era como se de repente alguém estivesse abrindo janelas que passaram anos trancadas. E foi naquele exato momento que minha mãe respirou fundo, encarou o prato por alguns segundos e disse a frase que mudaria o rumo daquela noite. Henrique, tem muitas coisas sobre ela que você não sabe. A frase da minha mãe caiu sobre a mesa como uma pedra pesada. Ela não levantou o olhar quando disse aquilo. Simplesmente continuou mexendo no arroz do prato, como se quisesse evitar a responsabilidade do que viria depois. Henrique arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Eu senti meu coração acelerar. Toda vez que minha mãe começava com "tem coisas sobre ela que vocês não sabem", significava que vinha humilhação ou distorção pela frente. Luísa foi rápida em pegar o gancho. Ela sorriu daquele jeito vitorioso que sempre me irritou, cruzando os braços com ar de quem se preparava para jogar uma carta secreta. Henrique, a minha irmã não é exatamente o que você está achando. Eu virei o rosto para ela com calma, mas por dentro ardia. Eu sabia que Luísa tinha prazer em me diminuir, mas a forma como ela estava ansiosa para fazer isso diante do namorado deixava claro que era mais sobre ela do que sobre mim. Henrique franziu a testa. Como assim? Minha mãe respirou fundo mais uma vez, com aquele ar de vítima que ela sempre assumia quando queria parecer a mãe sacrificial. É que ela sempre foi mais difícil, sempre teve problema para se ajustar. Não é culpa dela, mas sempre foi assim. Eu apertei o garfo com tanta força que meu dedo quase marcou o metal. Era o mesmo discurso de sempre. As mesmas palavras usadas para justificar anos de negligência emocional. Difícil como? Henrique perguntou, agora com tom sério. Não era mais curiosidade. Era investigação. Ele queria entender o que realmente estava acontecendo.
Luísa então se inclinou para frente, como quem quer saborear a própria fala. Ela vivia com a cabeça enfiada em livro velho. Nunca fez amigos, nunca teve namorado. A gente tentava incluir, mas ela sempre preferiu ficar sozinha. Eu soltei uma risada curta, irônica. Prefiro ficar sozinha do que com gente que me trata como lixo, respondi sem medo. A mesa ficou congelada. Minha mãe me lançou um olhar de repreensão, como se eu tivesse cometido um crime ao me defender. Caio balançou a cabeça, irritado. Tá vendo? É sempre desse jeito. Não dá pra conversar com ela. Henrique ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu perguntei outra coisa. Eu perguntei, por que vocês tratam ela como se fosse incapaz? As palavras dele rasgaram o ar. Minha tia Vera pigarreou desconfortável. Patrícia se ajeitou na cadeira. Era como se todo mundo estivesse sendo exposto de uma vez só. Minha mãe tentou justificar. Ela sempre teve dificuldade em manter, como posso dizer, estabilidade. Eu virei lentamente para ela. Estabilidade? Você está falando da época em que eu trabalhava 3 turnos para pagar minhas contas enquanto você dizia que eu era preguiçosa? Minha mãe ficou sem palavras por um instante, mas logo voltou ao script dela. Não distorce as coisas. A gente sempre te ajudou. Henrique olhou para ela com frieza. De qual ajuda você está falando? Porque tudo o que ouvi até agora foi julgamento. O tom dele fez Luísa estremecer. Ela tentou se defender. Henrique, você está criando um drama onde não tem. Ele bateu o garfo na mesa, não forte, mas firme o suficiente para fazer todos pararem. O drama já estava aqui antes de eu chegar. Eu só estou enxergando o que vocês sempre ignoraram. Eu senti meu peito apertar. Não de tristeza, de espanto, de alívio, de algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Alguém estava me vendo. Henrique voltou o olhar para mim e disse: se tem algo que você não me contou, eu quero ouvir da sua boca, não da deles. Luísa arregalou os olhos, surpresa com a confiança dele em mim. Minha mãe suspirou, claramente incomodada por ter perdido o controle da narrativa. E foi então, com a mesa inteira em silêncio, que eu respirei fundo. Ergui o olhar e disse calmamente: tá bom, então vamos contar a verdade desde o começo. A reação deles foi instantânea, e eu soube, naquele exato momento, que aquela noite seria a noite que mudaria tudo. Quando eu disse: vamos contar a verdade desde o começo, a mesa inteira prendeu a respiração. Era como se ninguém ali estivesse preparado para ouvir nada que quebrasse aquela versão conveniente da família perfeita. Minha mãe quase derrubou o copo ao tentar pegar o guardanapo. Luísa inclinou o corpo para frente, mas não com curiosidade, com medo. Ela sabia que eu estava prestes a tocar em feridas que ela ajudou a cavar. Henrique manteve o olhar fixo em mim, firme, como se fosse a primeira pessoa da minha vida disposta a me dar voz. Respirei fundo. Vocês querem saber por que eu não tive estabilidade? Repeti lentamente, devolvendo as palavras da minha mãe. Porque eu passei anos tentando dar conta de tudo sozinha, enquanto vocês fingiam que eu não existia. Caio bufou. Lá vem. Eu o encarei sem piscar. Eu cuidei do pai no hospital praticamente sozinha. Vocês lembram disso? Ou a memória de vocês só funciona quando é para defender a Luísa? O nome dela acendeu a faísca. Luísa ficou rígida. Não começa com isso. Eu sorri, de um jeito amargo. Por que não? Você sempre adorou fingir que estava muito ocupada para ajudar nas coisas da família, mas estava sempre disponível para aparecer bem nas fotos. Minha mãe tentou me cortar, mas Henrique ergueu a mão e disse: deixa ela falar. Foi a primeira vez que alguém naquela mesa me deu esse direito. Continuei. Vocês querem saber por que eu vivo sozinha, tranquila, quieta? Porque eu aprendi cedo que se eu esperasse carinho de vocês, ia morrer esperando. A sala ficou muda. Minha tia Vera apertou o guardanapo. Patrícia fingiu mexer no celular. Era desconfortável demais ouvir aquilo, principalmente porque era verdade. Eu respirei e fui mais fundo. E sabe qual é a melhor parte? Vocês sempre me culparam por tudo. Sempre fui a diferente, a estranha, a problemática da família. Luísa enfim decidiu atacar. Você está distorcendo tudo. Nós sempre fomos uma família unida. Eu virei o rosto para ela com calma. Unida para quem, Luísa? Porque para mim vocês nunca abriram espaço. Nunca perguntaram como eu estava. Nunca quiseram saber sobre minha vida. A única vez que vocês se importam é quando querem me criticar. Henrique olhava para mim com um misto de tristeza e indignação. Ele via cada detalhe. Ele entendia. Minha mãe tentou recuperar o controle. Minha filha, você sempre foi mais fechada,
Isso assusta as pessoas. Eu ri baixo. Não é meu silêncio que assusta vocês. É o fato de eu ter sobrevivido sem depender de nenhum de vocês. O clima ficou ainda mais pesado. Patrícia olhou para Caio como quem pede ajuda. Caio estava vermelho de irritação. Então quer dizer que a gente nunca te ajudou? Que história é essa? Eu olhei diretamente para ele. Quer que eu lembre ou você prefere que eu invente uma versão mais leve? Ele ficou sem reação. E foi aí que decidi dizer algo que nunca tinha dito em voz alta. Quando o pai adoeceu, você me ligou dizendo que cuidar dele era coisa de filha-mulher. E a Luísa disse que ia visitar quando tivesse tempo. Mas nunca apareceu. A expressão de Henrique mudou completamente. Era choque misturado com decepção. Luísa tentou se defender de novo. Eu estava trabalhando. Tinha minha vida também. Revirei os olhos. Claro, mas postar foto no clube, na piscina, no mesmo horário em que o pai estava correndo risco de vida, isso você teve tempo. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Pela primeira vez, Luísa parecia sem resposta. Algo dentro dela cedeu, mesmo que por um segundo. Henrique colocou a mão sobre a mesa devagar. Isso é sério. Ele se virou para Luísa com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. Não de carinho, não de irritação, mas de clareza. Ele enxergava quem ela realmente era. E isso deixou minha irmã desconcertada. Ela não estava acostumada a ser vista sem o filtro da perfeição que criava para si mesma. E então, pela primeira vez naquela noite, alguém além de Henrique tomou meu lado. Minha tia Vera, que sempre foi neutra, baixou a cabeça e disse: Luísa, ela tem razão em muita coisa do que falou. O choque que percorreu a mesa foi apenas o começo, porque havia algo muito mais profundo prestes a sair, algo que eu mesma não pretendia revelar, mas que Henrique acabaria puxando sem querer. A reação da tia Vera fez a mesa estremecer. Luísa ficou sem expressão por alguns segundos, chocada por alguém da família não ter seguido o roteiro habitual de sempre defendê-la. Minha mãe lançou um olhar de advertência para a própria irmã, como se dissesse silenciosamente: não se meta. Mas já era tarde demais. A rachadura estava aberta. E como sempre acontece quando a verdade encontra espaço, ela começou a se espalhar. Henrique se inclinou levemente para mim, com cuidado, como quem maneja cristal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Ele perguntou com gentileza. A pergunta não foi agressiva nem invasiva. Foi sincera, mas fez Luísa arregalar os olhos. Henrique, para. Você está incentivando drama onde não existe. Ele apenas virou o rosto lentamente para ela. Eu estou incentivando sinceridade, Luísa. Minha mãe tentou interromper de novo. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um jantar de apresentação. Vamos parar com esse clima. Eu respirei fundo, cansada demais para continuar engolindo aquilo. Clima que vocês criaram. Eu só respondi. Luísa bateu a mão na mesa, irritada. Você está fazendo tudo girar em torno de você como sempre. Eu dei um sorriso triste. Engraçado você dizer isso, porque eu sempre fui a única aqui que nunca teve o direito de ser o centro de nada. O rosto dela ficou vermelho. Caio, incomodado com Henrique me dando atenção, resmungou. Então fala logo. O que tem tanto para desabafar assim? Henrique lançou para ele um olhar duro, como se estivesse avisando para medir as palavras. Mas eu decidi responder. Olhei para todos e disse: Vocês querem saber por que eu não me encaixo? Porque eu passei anos tentando me encaixar numa família que fazia de tudo para me empurrar para fora. Minha mãe suspirou alto, como quem sofre por ser contrariada. Ninguém te empurrou para fora. Eu virei a cabeça devagar para ela. Não? Então vamos falar sobre a parte que vocês fingem que nunca aconteceu. Ela ficou tensa. Luísa engoliu seco. Caio me observava com desconfiança. Henrique apenas esperava, atento. Eu apoiei os cotovelos na mesa e fechei as mãos, me preparando. Vocês lembram por que eu saí de casa tão cedo? Perguntei. Não era uma pergunta real. Era uma acusação. Minha mãe ficou muda. Luísa olhou para o prato. Caio apertou os lábios. Apenas Henrique respondeu. Você saiu aos... O quê? 21 anos? Eu assenti. Sim. Mas ninguém aqui gosta de contar o motivo. Preferem inventar que eu queria a independência. Não. Eu saí porque não tinha espaço aqui. A sala ficou tão silenciosa que parecia que o tempo tinha parado. Minha mãe tentou forçar uma risada nervosa. Ah, minha filha, isso foi porque você estava passando por uma fase, lembra? Eu neguei com a cabeça. Não, não foi fase. Foi expulsão emocional. Foi desgaste. Foi invisibilidade. Todo mundo aqui tinha voz.
Menos eu. Luísa balançou a cabeça irritada, mas eu continuei antes que ela tentasse me calar. E então Henrique disse algo que fez a mesa inteira estremecer. Pelo jeito, o problema nunca foi você. O problema foi o que fizeram com você. Luísa levou a mão ao peito, como se tivesse levado um tapa. Minha mãe abriu a boca chocada. Caio encarou Henrique como se estivesse prestes a discutir. Mas eu senti algo raro. Alívio. Alguém finalmente disse em voz alta aquilo que eu passei anos engolindo. Só que, antes que eu tivesse tempo de responder, Henrique se virou para mim novamente e perguntou em voz baixa. E aí sim eu soube que a noite ia virar completamente. Foi por causa daquela noite? Meu sangue gelou. Minha respiração travou. Minha família inteira ficou imóvel. Aquele assunto era o único que ninguém mencionava. O único que foi enterrado à força. E Henrique, sem saber, acabou de desenterrar. Quando Henrique disse, foi por causa daquela noite? Meu coração bateu tão forte que parecia ecoar dentro da sala. Eu não esperava ouvir aquela frase nunca mais na vida. E com certeza não ali, na frente de todos. Minha mãe empalideceu instantaneamente. Luísa ficou paralisada, como se tivesse sido pega roubando. Caio arregalou os olhos, preocupado. A mesa toda mergulhou num silêncio sufocante, carregado demais para ser ignorado. Henrique percebeu na hora que tinha tocado numa ferida profunda. Ele me olhou com arrependimento nos olhos, mas não recuou completamente. Se eu passei dos limites, me desculpe. Eu só quero entender. A voz dele parecia sincera, quase cuidadosa. Mas a menção àquela noite mexeu com um lugar dentro de mim que eu tentei enterrar por anos. Eu respirei fundo, tremendo, enquanto a memória voltava como um soco no estômago. Luísa foi a primeira a reagir. Ela levantou a mão rapidamente, quase em desespero. Henrique, isso não tem nada a ver com ela. Não mistura as coisas. A voz dela saiu aguda, nervosa. E Henrique, pela primeira vez naquela noite, olhou para ela com verdadeira desconfiança. Por que você está tão desesperada com esse assunto, Luísa? Ela abriu a boca, mas não sabia o que responder. Era óbvio. Ela estava com medo. Medo do que eu poderia dizer. Medo de perder aquele controle que ela sempre teve sobre a narrativa. Minha mãe tentou intervir, visivelmente nervosa. Gente, por favor, não precisamos reviver isso. Foi há muitos anos. Eu a interrompi. Vocês nunca quiseram falar sobre isso. Nunca. Meu tom saiu firme, mais firme do que eu esperava. E sempre agiram como se eu fosse a culpada. Caio desviou o olhar, envergonhado. Patrícia mexeu no guardanapo com as mãos trêmulas. Era como se todos carregassem um pedaço daquilo, mesmo que fingissem o contrário. Henrique ficou em silêncio, me observando com muito mais cuidado do que eu merecia naquela família. Se você não quiser falar, eu não toco mais no assunto. Ele disse isso de um jeito tão diferente do resto deles, tão cheio de respeito, que meus olhos arderam por um segundo. Mas eu sabia que se eu não abrisse essa porta agora, ela nunca mais seria aberta. E o que eles fizeram comigo continuaria sendo tratado como culpa minha. Luísa percebeu que eu estava prestes a falar, e ela tentou impedir. Ela vai falar coisas fora de contexto, você não entende. Essa história já passou. Eu a encarei, finalmente vendo ela com clareza. Passou pra você, né, Luísa? Porque não foi você que passou por aquilo. Ela ficou pálida. Para com isso, eu não parei. Você estava lá. Você viu. E você ficou quieta. Minha mãe apertou os olhos, como se pudesse fazer o passado desaparecer com força de vontade. Por favor, isso não vai levar a nada. Eu bati a mão na mesa. Não violento, mas firme. Vai levar à verdade. Coisa que essa família nunca teve coragem de encarar. Henrique tocou discretamente o meu braço como quem diz, eu tô aqui. E aquilo me deu força para continuar. Respirei fundo e falei finalmente sobre a noite que mudou tudo. Aquela noite, quando eu tinha 21 anos, eu ouvi vocês rindo de mim no corredor enquanto eu chorava no meu quarto. Vocês lembram disso? A mesa inteira ficou imóvel. Minha mãe abaixou o olhar. Caio pressionou as mãos na testa. Luísa arregalou os olhos, sem saber o que fazer. Ninguém disse uma palavra. Eu continuei com a voz falhando, mas firme. A noite em que vocês disseram que eu era um peso, uma vergonha, uma fracassada, e que o pai só piorava por minha causa. Luísa bateu a mão na mesa. Isso é mentira. Eu a encarei, firme. Você quer mesmo que eu repita tudo o que você falou naquela noite? Palavra por palavra? Ela desmoronou no silêncio.
A verdade estava exposta, e não havia mais como voltar atrás. Luísa ficou branca como um lençol. Por alguns segundos, ela nem piscou. Era como se a lembrança tivesse a atingido de uma vez, derrubando a versão perfeita que ela sempre construiu para si mesma. Minha mãe apertava as mãos, nervosa, com medo do que eu diria a seguir. A família inteira parecia prestes a desmoronar, como se cada palavra minha puxasse mais uma peça de um castelo frágil que levou anos para ser sustentado. Eu respirava devagar, sentindo um peso antigo sair do meu peito pela primeira vez. Você estava na porta do meu quarto, Luísa. Continuei. Você, Caio e a mamãe. Vocês ficaram ali me ouvindo chorar e riram. Minha mãe balançou a cabeça, negando. Eu não ri. Eu estava nervosa. Era muita coisa acontecendo. Eu interrompi. Vocês riram. Inclusive você, mãe. Vocês disseram que eu era um fardo, que minha tristeza era drama, que eu precisava parar de inventar problema. Minha voz saiu firme, mas meu coração batia como se estivesse tentando fugir do peito. Henrique olhava para mim como se estivesse vendo uma parte da minha alma que ninguém mais se deu o trabalho de enxergar. Luísa respirava rápido, claramente abalada. Você está inventando, está distorcendo. Eu jamais faria isso. Eu inclinei o rosto levemente, encarando-a com um olhar que não carregava ódio, apenas exaustão. Luísa, você repetiu 3 vezes que eu sempre estragava o clima da casa. Você acha que eu esqueceria isso? Caio, que até então só observava, finalmente falou. Tá, mas você também exagerava em tudo, né? Ficava trancada no quarto, escondida, chorando. Ninguém conseguia falar com você. Eu virei para ele. E por quê? Alguém aqui alguma vez perguntou o motivo? Ou era mais fácil dizer que eu era exagerada? O silêncio respondeu por ele. Henrique franziu o senho, agora nitidamente incomodado com Caio e Luísa. Vocês não faziam ideia do que ela estava passando, faziam? Minha mãe tentou respirar fundo para retomar o controle. A gente tinha muita coisa para lidar na época. O pai de vocês doente, eu estava desesperada. Eu bati a cabeça afirmando lentamente. E eu era o alvo mais fácil para descontar tudo. Ela arregalou os olhos, ofendida. Eu nunca faria isso. Fez, respondi. Vocês todos fizeram. Vocês me quebraram e depois disseram que eu era frágil demais para a vida. Luísa finalmente explodiu. Você acha que só você sofreu nessa família? Você acha que só você passou por coisa difícil? Eu suspirei cansada. Não, mas vocês tinham uns aos outros. E eu. Eu era sempre o problema. O motivo da discussão. O peso extra. Henrique olhou para Luísa, agora com uma seriedade que ela não esperava. Você fala como se fosse impossível alguém sofrer calado. Luísa desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. A parte teatral dela sumiu. O brilho arrogante também. Pela primeira vez, ela parecia humana, insegura, desmontada. Sônia, minha cunhada, tentou suavizar. Talvez a gente não tenha entendido a gravidade da situação. Eu dei um sorriso triste. Não tentaram entender. Foi mais fácil decidir que eu era o problema. Henrique voltou a falar, agora com indignação clara na voz. E vocês continuam fazendo isso, hoje, agora. Vocês riram antes dela responder. Riram dela como se nada que ela dissesse pudesse ser levado a sério. Minha mãe abaixou o rosto, finalmente quieta. Caio apertou as mãos entrelaçadas, desconfortável. Luísa não conseguia me olhar. Era a primeira vez que a verdade não foi engolida. Eu respirei fundo, sentindo a garganta queimar, mas continuei. Aquela noite, quando vocês riram enquanto eu chorava, foi a última gota. Naquela hora, eu entendi que nunca teria espaço nessa família. Então eu fui embora. Não por independência, não por fase. Eu fui embora porque ninguém me queria aqui. Luísa finalmente sussurrou, com a voz quebrada. Eu não sabia que tinha sido tão forte assim. Eu a encarei. Saber, você sabia. Você só não quis enxergar. E naquele instante, todos perceberam que o problema nunca foi minha sensibilidade. O problema era a verdade, que ninguém queria assumir. Depois que eu disse, você sabia, só não quis enxergar, Luísa desviou o olhar como se estivesse fugindo de um reflexo incômodo. O silêncio que se instalou não era o mesmo de antes. Agora não era mais tensão, era consciência. Era o tipo de silêncio pesado que só existe quando uma verdade que ninguém quer ouvir finalmente encontra ar. Henrique olhou ao redor da mesa,
como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça que ninguém da família nunca teve coragem de montar. Ele então perguntou, com a calma assustadora de quem analisa um crime: "Vocês alguma vez pediram desculpa para ela?" Minha mãe ergueu os olhos na hora, quase ofendida. "Desculpa? Pelo amor de Deus, Henrique!" Mas ele não recuou. "Sim, desculpa. Porque, pelo que estou ouvindo, vocês a trataram como se ela fosse um inconveniente, não como parte da família." Minha irmã congelou. Caio respirou fundo, sem ter coragem de encarar ninguém. A verdade estava ali, crua, sem maquiagem. Eu senti meu peito apertar. Não porque eu queria desculpas. Eu já tinha desistido delas há anos, mas porque, pela primeira vez, alguém nomeou a injustiça. Eu não estava louca. Eu não inventei nada. Eu não exagerei. Henrique enxergou aquilo que eu passei a vida tentando explicar. Ele olhou para mim novamente e disse: "Você não merecia nada disso." Essas palavras fizeram algo dentro de mim tremer. Era como se eu tivesse esperado anos para ouvir alguém dizer aquilo em voz alta. Luísa finalmente levantou o rosto, mas não para atacar, para admitir, ainda que a contragosto. Talvez a gente tenha sido duro demais. Foi como assistir uma muralha rachar. Caio coçou a nuca, desconfortável, e murmurou: Eu realmente não lembrava que tinha sido daquele jeito." Eu ergui as sobrancelhas. Claro que não lembrava. Dor que a gente causa nos outros é sempre mais fácil de esquecer. Minha mãe parecia perdida, como se estivesse sendo forçada a ver a própria história sem edição. Ela passou a mão no rosto e disse: "Eu achava que você era mais forte do que isso. Eu nunca imaginei que tivesse doído tanto." Eu respirei fundo, tentando manter a compostura. Doía, e muito, mas não era o choro que vocês ouviam. Era o silêncio do dia seguinte, quando vocês fingiam que nada tinha acontecido. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça quente. Henrique se recostou na cadeira, claramente afetado pelo que ouvia. Era estranho. Ele não fazia parte da família, mas estava vivendo aquela revelação como se tivesse estado lá a vida inteira. Ele virou para Luísa e disse: "Você riu dela, e nem sabe por quê." Luísa baixou a cabeça. "Eu era imatura", admitiu envergonhada. "Eu não gostava de ver ela recebendo atenção. Não sei. Era inveja, talvez." A mesa inteira pareceu congelar. Luísa nunca tinha dito aquela palavra. Nunca. Inveja. Era a palavra proibida. A palavra que explicava tudo. A palavra que ela negou a vida inteira. Caio virou lentamente para ela, surpreso. Minha mãe abriu a boca sem acreditar no que ouviu. E eu senti uma emoção estranha. Uma mistura de choque e libertação. Eu não esperava ouvir aquilo daquela maneira. Tão simples e tão devastadora. Henrique respirou fundo. Ele tinha entendido. Não tudo, porque certas dores só quem vive entende. Mas ele entendeu o suficiente. Ele colocou a mão sobre a mesa e disse com uma firmeza serena: "Então ninguém aqui riu porque você era ridícula. Ninguém riu porque você era menor. Riram porque era mais fácil rir de você do que encarar o próprio fracasso." A sala ficou imóvel. Minha mãe não sabia onde enfiar o rosto. Luísa engoliu seco. Caio desviou a cabeça. Eu fechei os olhos por um instante. Pela primeira vez, senti que não era só eu lutando contra uma mentira coletiva. A verdade estava ali, finalmente dita, finalmente vista. E foi nesse silêncio carregado que Henrique fez a pergunta que derrubou o resto das máscaras da mesa. "Vocês teriam rido se ela fosse um desconhecido? Ou riram porque é mais fácil maltratar quem vocês sabem que não vai revidar?" A resposta estava estampada nos rostos deles. E era exatamente isso que machucava. Quando Henrique perguntou: "Vocês riram porque sabiam que ela não ia revidar?" Ninguém teve coragem de responder. O silêncio deles era a confissão mais clara que poderia existir. Minha mãe levou a mão ao peito, como se percebesse, ali pela primeira vez, que tinha feito parte de algo cruel. Caio encarava o prato, sem abrir a boca. Luísa parecia quebrada, não derrotada, só quebrada, como uma pessoa que finalmente viu a própria sombra inteira pela primeira vez. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos saindo do meu peito. "Eu não quero que vocês me tratem como coitada", eu disse. "Eu não sou vítima da vida. Eu só cansei de ser o alvo fácil." A mesa permaneceu quieta, sem justificativas, sem risadas, sem defesas. Pela primeira vez na minha vida, eles me ouviram. Realmente me ouviram. E essa sensação era tão estranha que quase doeu. Henrique tocou minha mão por baixo da mesa. Um gesto pequeno, mas que me deu firmeza.
Minha mãe, com a voz fraca, finalmente quebrou o silêncio. Minha filha, eu errei. A frase saiu rasgada, como se tivesse partido de um lugar que ela evitou reconhecer por décadas. Eu achei que te deixar forte era não te mimar, mas não percebi que estava destruindo você. Eu engoli seco. Eu sempre sonhei em ouvir aquilo, mas nunca de fato esperei. Eu não queria que você fosse embora daquela forma, ela continuou. Mas agora eu entendo por que foi. Luísa respirou fundo, enxugou os olhos e disse algo que eu jamais imaginaria ouvir da boca dela. Eu sentia inveja de você, sim. A mesa inteira a encarou. Ela continuou. Porque você sempre foi diferente, inteligente, sensível. E eu cresci ouvindo que eu era a bonita, a social, a que resolvia tudo. Só que, no fundo, eu sabia que não era tudo isso. Então eu te diminuía para não me sentir menor. Ela falou com a voz trêmula, sem maquiagem emocional. Pela primeira vez, era real. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Eu poderia ter aproveitado para atacá-la, devolvido anos de humilhação. Mas algo dentro de mim, simplesmente, não quis. Talvez amadureci. Talvez só estivesse cansada demais para lutar. Luísa, você me machucou muito, eu disse, sem elevar a voz. Ela assentiu, chorando. Eu sei, e eu sinto vergonha disso. Não era desculpa, era admissão. E isso, vindo dela, era raro demais para desperdiçar. Caio finalmente ergueu o olhar. Ele parecia menor, como se algo tivesse quebrado dentro dele também. Eu fui um idiota. Eu sempre achei que você estava exagerando. Eu achei que era frescura. Suspirou. Agora eu vejo que era covardia. Minha mãe passou a mão no cabelo dele, mas não com orgulho, com lamento. A gente falhou com ela, disse. E pela primeira vez, ninguém discordou. Henrique, então, respirou fundo e olhou para mim com uma expressão que eu não sabia decifrar completamente. Não era pena, não era dó, era admiração. Você é muito mais forte do que pensa, ele disse. E muito mais do que eles fizeram você acreditar. Senti meus olhos arderem. A verdade que ele disse não doeu. Curou. Era um tipo de cura que eu nunca tinha sentido antes. Uma cura que não depende da aprovação deles, mas da minha própria história sendo finalmente respeitada. Eu respirei fundo. Deixei que o silêncio repousasse por um momento e disse: eu não vou esquecer o que aconteceu, mas talvez eu possa perdoar. Não por vocês, por mim. Minha mãe assentiu, chorando. Você merece paz, minha filha. Luísa colocou a mão sobre a mesa, tímida, como se pedisse permissão para existir ali de novo. Eu quero fazer direito dessa vez, ela murmurou. Se você deixar. Henrique apertou minha mão novamente. E eu senti algo que fazia anos que eu não sentia sentado naquela mesa. Pertencimento. Não porque eles finalmente estavam me aceitando, mas porque eu, pela primeira vez, estava ocupando meu espaço sem pedir licença. A noite continuou, agora com outro clima. Não virou perfeição, não virou milagre, mas virou verdade. E isso já era mais do que eu jamais tive. Quando nos levantamos da mesa, Henrique se aproximou de mim e sussurrou: agora eu entendi por que você é tão especial. E pela primeira vez na vida eu acreditei. Aquela noite não consertou o passado, mas começou algo que eu nunca pensei que seria possível: respeito. E isso, para mim, já era um novo começo.